Oi pessoal, tudo bem? Conforme eu já havia falado para vocês nas aulas anteriores, hoje a gente vai executar uma aula prática que nós fazemos aqui no campus sede em Maringá, que é uma aula de alergias. Na verdade, a gente vai estabelecer um protocolo para que vocês consigam entender como que os alimentos eles reagem normalmente com a nossa mucosa. É claro que a gente vai fazer aqui no antebraço, mas como o sistema imune ele vai atuar a nível de mucosa, o que nós vamos observar aqui no antebraço é a mesma coisa que acontece no trato gastrointestinal. Então, para realizar a técnica, convidei a minha aluna Flávia, aqui do curso de nutrição da Unicesumar, de Maringá. E a Flávia ela já executou a técnica, então recentemente ela fez a aula com a turma dela. E hoje a gente vai estar aqui trabalhando e mostrando para vocês o passo a passo, fazendo a leitura e mostrando no contexto da nutrição a relevância desse teste clínico, ok? Bom, pessoal, a gente vai começar a executar a técnica agora. Então nós improvisamos aqui um pequeno estúdio, né, para a gente mostrar para vocês como que vai ser executado, tá? Então, a Flávia ela vai fazer uma antisepsia aqui no antebraço, né, e a gente vai fazer uma marcação na forma de um retângulo. E dentro desse retângulo nós vamos ter duas pequenas estruturas geométricas menores ali dentro para a gente colocar as amostras que vão reagir. Então o que nós temos aqui? Ó? Nós temos o álcool 70 e esse álcool 70 ele vai ser utilizado para fazer a limpeza, para não ter a contaminação ali do tecido. Tá? A Flávia vai vai utilizar o algodão para fazer esse procedimento, ok? Depois que a Flávia fizer a limpeza com o algodão, nós temos aqui então o canetão e a régua que ela vai fazer a marcação, e essas são as amostras, tá? Todas essas amostras aqui, elas representam um tipo de alimento, tá? Esses alimentos, cada um deles tem uma concentração específica, e nessa concentração que eles foram estabelecidos, elas conseguem estimular um efeito imunológico, tá? Eles têm um efeito imunogênico. Então, nós vamos comparar esse resultado com a histamina. Vocês devem lembrar na nossa primeira e na segunda aula do módulo, eu apresentei para vocês as células da imunidade inata, e nós temos os mastócitos e os basófilos que liberam histamina. O mastócito ele é encontrado no nosso tecido conjuntivo, então quando você tem uma resposta de contato, por exemplo, no inverno, quando você utiliza uma roupa de lã, você tem aquela coceira inicial, é por conta do mastócito. Então ele libera histamina nos nossos tecidos e o basófilo faz o mesmo papel no sangue. Então a ideia é que quando a Flávia colocar a histamina, né, que ela vai estar colocando então nessa superfície, na região que você tiver ali uma maior quantidade dessa histamina, ele vai promover uma pápula. O que é uma pápula? Uma área em alto relevo. É como se você tivesse uma projeção do tecido de uma forma mais organizada para o ambiente extracelular. Então, por exemplo, se a carne de vaca, né, que a gente vai estar utilizando aqui, se essa carne de vaca ela tiver uma sensibilização no meu corpo e eu já for alérgico, ela vai formar uma pápula. Então, se a pápula for igual da histamina, quer dizer que eu já tenho alergia, tá? Se eu tiver um alimento, por exemplo, ovo, e nesse ovo eu não tiver ali a estruturação de uma pápula densa, e eu tiver uma pápula menor, quer dizer que eu estou desenvolvendo alergia. Eu não tenho alergia agora, mas provavelmente quando eu ficar mais velho eu vou desenvolver uma resposta imunológica, certo? Então, nós vamos começar a executar a técnica, tá? E nesse caso, nós temos aqui uma sequência dos alimentos e nós temos aqui a ordem que a Flávia vai seguir para fazer a aplicação. Então, se vocês observarem no retângulo, a amostra número 1 é o controle salina, o controle negativo. O que seria esse controle salina? Seria água do mar. No nosso corpo, a gente tem a solução salina permeando as nossas células. Aí você deve estar se perguntando, mas existe alergia à água do mar? Existe. Teoricamente, não é para reagir. Mas se reagir, infelizmente o meu sistema imune, como eu já falei para vocês em outras aulas,
ele é um sistema imune de centavos, ele não é um sistema imune de milhões, então eu que lute com isso, né? Bom, na segunda amostra nós temos o mexilhão. Esse mexilhão, ele tem o mesmo componente estrutural dos frutos do mar. Então, quando a pessoa ela tem uma alergia a camarão ou a qualquer derivado dos frutos do mar, nós temos um componente que é chamado de quitina. E essa quitina ela causa uma sensibilização muito forte, tá? A terceira amostra é o leite de vaca e a quarta amostra é a carne de vaca, tá? Nós temos a lactose, que é um componente que todo mundo conhece, que quando ele se associa a uma proteína dentro do nosso corpo, ele tem um efeito imunogênico. Então, é muito mais sobre o seu corpo não ter tolerância para lactose. O que acontece às vezes? Tem mães que não respeitam a introdução alimentar que vocês vão estudar em nutrição dos ciclos da vida. Então o bebê ele tem uma janela imunológica, tá? Eu não vou entrar nos detalhes, eu não sou nutricionista, mas tem que ser respeitado os 6 primeiros meses ali. E às vezes a mãe, por não ter conhecimento, ou às vezes até pela questão do poder aquisitivo, ela vai introduzindo algumas coisas antes do tempo. E isso acaba causando uma sensibilização e a lactose ela está no topo dessa sensibilização, tá? Nós temos também aqui o ovo inteiro. Por que é o ovo inteiro? Porque tem pessoas que são sensíveis à gema e outras pessoas à clara. Quando a gente considera que os dois elementos em conjunto, como nós temos proteínas distintas, essas proteínas podem potencializar esse processo. Então é muito mais comum uma pessoa ter alergia ao ovo inteiro, tá? Quando as pessoas vão envelhecendo, especialmente as mulheres, por conta do estrogênio, elas acabam desenvolvendo normalmente uma alergia à gema do ovo e não à clara, tá? Isso está vinculado a outras questões genéticas que a gente não vai entrar ainda, mas vocês vão ver na última aula do módulo, ok? Bom, e aqui a gente tem alguns derivados ali de grãos, né? Nós vamos ter o soja ele lidera as respostas tardias, né? Normalmente, glúten, soja, determinados tipos de alimentos derivados das oleáceas, eles têm uma combinação muito grande de proteínas. E essas proteínas, elas acabam permeando o intestino. Então, o nosso intestino, ele tem essa conformação, independente da idade, do gênero, algumas pessoas têm alterações genéticas e eles vão confluindo, é como se eles ficassem frouxos. E aí essas proteínas elas entram lá dentro e causam intolerâncias tardias, tá? Nós temos aqui também o elemento 7, o glúten. O glúten ele é muito conhecido por conta da doença celíaca, que vocês vão fazer aquela atividade. A doença celíaca é uma doença autoimune que a gente vai ver, onde a pessoa ela desenvolve uma baixa tolerância ao intestino e ela tem ali uma resposta exacerbada inflamatória. Então, lembra que o nosso intestino ele tem as microvilosidades, nessas microvilosidades a gente absorve os alimentos. Quando a pessoa tem a doença celíaca, o sistema imune ele atua como se fosse uma tesoura, ele vai cortando literalmente as vilosidades e fica só o toquinho da cripta. E a pessoa ela não consegue absorver mais os alimentos, ela desenvolve anemia, a mulher ela não consegue engravidar, ela desenvolve o ovário policístico por conta das toxinas e o diagnóstico é muito terrível, tá? Para cada 2 mulheres com doença celíaca você tem um homem e o vilão mais uma vez é o estrógeno, tá? O estrógeno, gente, infelizmente para a mulher, ele acaba desprogramando o metabolismo dela e você vai ter várias doenças aí de base associadas. Eu trouxe aqui para vocês também, nós temos a banana e o pólen, tá? Vocês devem estar se perguntando, banana? Por que você vai inserir banana? Depois da década de 2010, vários estudos, vários grupos de estudos, eles têm relatado intolerâncias a frutas, tá? Normalmente a frutose, que é o açúcar das frutas como um todo, elas não causam sensibilização. Mas não se sabe ao certo, a teoria dos nutricionistas são, as pessoas consomem muitos alimentos industrializados. E esses alimentos industrializados, eles podem se associar ao açúcar da fruta, como a frutose, e causar uma resposta alérgica. Então, as frutas que mais têm sensibilizado na última década é banana, mamão, caqui e melancia, né? Então a gente vai utilizar aqui a banana como molde para a gente testar.
E eu trouxe também aqui o pólen, né, que embora ele não seja um alimento, mas ele está associado às flores e muitas dessas flores vão dar origem aos nossos alimentos. O pólen é um grande vilão. E qual que é a diferenciação do pólen? O pólen ele é muito pequeno. Para ele causar uma resposta imunológica, ele precisa ser, na maior parte das vezes, ele vai ser captado por uma proteína do nosso corpo, como a albumina, e essa proteína vai apresentar ele como um antígeno. Lembra que o antígeno é qualquer corpo estranho? Então, na maior parte das vezes, tem pessoas que elas não têm alergias ao pólen, porque elas não têm essa capacidade de captar a albumina, ainda bem. A albumina vai funcionar para outras coisas, mas não se sabe por que em alguns casos as nossas proteínas pegam o pólen e levam para o nosso sistema imunológico e causam uma alergia. Então é mais ou menos esse o roteiro que a gente vai trabalhar hoje, tá? Então agora, pessoal, a Flávia, ela vai ser a minha assistente hoje aqui, ela executou recentemente a aula prática. Ela é boa na agulha, né, Flávia? Vai perfurar bem aqui. Não causa dor o teste, gente. Vocês vão ver, a Flávia vai mostrar depois. A agulha ela é bem fininha, tá? E ela vai facilitar a permeabilidade vascular. Então, o que vai acontecer aqui? Depois que a Flávia ela colocar as gotas e ela fazer a marcação, ela vai pegar a agulha num ângulo de 45 graus para encostar na pele, tá, em cima da gota, e depois ela vai perfurar. Quando ela faz uma microlesão, ela aumenta a permeabilidade vascular. O que é permeabilidade vascular que vocês não viram em patologia ainda? O nosso vaso, ó, imagine que aqui, ó, na minha mão, é o interior de um vaso. O nosso vaso ele fica constantemente fazendo a constricção, que ele reduz o tamanho dele, e a dilatação para controlar a nossa pressão. Quando a Flávia perfurar, imagina que aqui está a minha pele e o vaso está embaixo. A microlesão que ela causa ali faz uma diferença no tecido. O tecido força o vaso e o vaso se abre mais ou menos assim, ó. Ele faz esse movimento. E aí, o sangue, as células que estão dentro do vaso vão para o tecido e os componentes do tecido vão para dentro do vaso. É nesse momento que a amostra que a Flávia colocou, ela entra no meu vaso sanguíneo e começa uma reação de células ali imediatas. Depois de 10 minutos, a gente avalia com base na histamina, ok? E aí eu vou dando mais detalhes para vocês. Vamos lá, Flávia? Vamos. Bom, pessoal, a gente vai usar o álcool e o algodão, tá? A Flávia vai fazer então a antisepsia, que é a limpeza, tá? Vocês estão percebendo que ela está fazendo aqui no antebraço, ela considerou um campo, certo? E agora ela vai fazer a marcação com... Você terminou de limpar? Uhum. Terminou, né? Ela vai fazer a marcação então com a caneta aqui para a gente colocar as amostras, tá? Ela está também fazendo a antisepsia aqui da régua. Pessoal, é uma técnica muito prática. Tá? Essa técnica aqui na Unicesumar, a gente tem implementado, não só no curso da nutrição, mas no curso de medicina a gente trabalha, que possibilita ao aluno ele conseguir ter uma abordagem mais clínica, né? Porque qual que é a vantagem de você fazer esse teste? O nutricionista ele trabalha na parte clínica, a parte oncológica, e às vezes quando a pessoa ela descobre que ela tem uma alergia, o médico acaba encaminhando para o nutricionista desenvolver um protocolo e um cardápio mais específico. Então é nesse momento que às vezes o nutricionista se depara com os testes. Então o intuito não é o diagnóstico pelo nutricionista, é trazer aqui uma aproximação para saber como a técnica é feita, porque ela é feita, né? E aí a gente tem essa integração entre as duas áreas, ok? Flávia está terminando de marcar aqui. Ela está contando os pocinhos ali. Foram 10. 10? É que ele tem 10. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai dar certo. Dá, né? Foi. Uhum. Bom, pessoal, agora a gente já estabeleceu, como nós vimos ali, a sequência que a Flávia vai pontuar. Então agora ela vai marcar
as amostras, tá? E aí ela vai começar então a colocar as substâncias. Nesse primeiro momento, antes da Flávia perfurar com a agulha da pontura, eu não vou sentir nada. Eu não vou sentir coceira, eu não vou sentir incômodo nenhum, tá? E, eventualmente, tem pessoas que elas não sentem nenhum impacto do processo, tá? Por que que isso acontece, gente? Está vinculado ao tipo de parto e à questão da amamentação. Crianças que nascem por parto normal, elas vão ser mais saudáveis, porque a microbiota dela, né, do intestino dela, vai ser semelhante à microbiota da mãe. Então é importante porque quando a criança passa pela vagina, pelo canal vaginal, aquela microbiota vai colonizar o intestino dela para ela receber o leite, tá? E quando a mãe amamenta essa criança e ela passa a resposta imunológica dela para o filho, quando o sistema imune dela, as células dos anticorpos chegam no intestino, eles já são velhos amigos, porque você concorda comigo que a microbiota que está lá dentro é da mãe? Então a criança não tem inflamação. Agora, quando a criança nasce por cesárea, e aí ela não tem o contato da microbiota da mãe, provavelmente ele vai ser um adulto com câncer, obeso ou vai ter alergias, porque o sistema imune dele é prejudicado, porque quando a mãe passa o leite com o colostro, o sistema imune chega lá no intestino e fala, opa, tem alguma coisa errada aqui. Então é uma dos principais pilares aqui para você ter resposta alérgica nesses casos, tá? Bom, gente, vamos começar aqui agora, ó, eu vou parar o braço aqui, paralisar ele, e a Flávia vai seguir a ordem, tá? Qual que é a primeira amostra aí, Flávia? Solução salina, Controle né? negativo. Isso. Mexilhão. Bom, pessoal, agora a Flávia ela já colocou aqui as substâncias, né? Em alguns casos, às vezes, como a gota ela é muito densa, né? As moléculas elas começam a escorrer, mas não tem problema, porque a Flávia ela vai furar agora bem no centro da área que ela colocou ali a estrutura, tá? Então, às vezes acontece de extravasar um pouquinho. Ela vai utilizar, pessoal, uma agulha que é chamada de puntura. O prick test é chamado de teste de puntura por conta dessa agulha. É uma pontinha bem fina que a Flávia vai mostrar para vocês. Pontinha dela bem fina. Aí ela vai furando, ela vai deixar a estamina por último e ela vai furando todos os pocinhos ali e vai limpando no algodão as amostras, né, para evitar a contaminação. A gente deixa a estamina porque é o mais reagente por último. Então, ó, ela encosta na minha pele aqui, ó, 45 graus.
e ela sobe para 90 e perfurou. Eu senti aqui. Bom, pessoal, agora que ela finalizou as marcações, nós vamos esperar 10 minutos aqui para ter aquele processo que eu mostrei para vocês da permeabilidade vascular. Lembra que o vaso agora, como ela fez uma pressão e ela perfurou, o tecido vai mandar uma mensagem para o vaso vai abrir levemente e as células vão começar a reagir, tá? E aí vai formar uma pápula e a gente vai poder então comparar se o meu sistema imune ele é de milhões ou de centavos mesmo, igual eu falo para vocês na aula, para ver se eu vou ter algum tipo de alergia, tá? Eu nunca fiz esse teste, é a primeira vez, tá? Eu sempre falo com os alunos, mas eu nunca, e não estou mentindo para vocês não, eu nunca fiz o teste ainda. Então, eu estou bem curioso para saber o que vai dar aqui, né? Se vai dar alguma coisa muito específica, eu espero que não, né? Então a gente vai aguardar e depois analisa aqui as pápulas no final do processo.
Bom, pessoal, já se passaram uns 10 minutos, até um pouquinho mais, tá? Agora a gente vai fazer a interpretação do resultado, tá? Nós olhamos aqui, eu e a Flávia, e a gente viu que, graças a Deus, eu não estou com o sistema imune de centavos, não. Tá bem melhor do que eu esperava, porque não deu nada, teoricamente. Nem a lactose, que eu já tenho histórico, na verdade, por utilizar a enzima, acaba interferindo, mesmo eu não ter tomado essa enzima ontem, né? Mas tem um efeito residual do fármaco no organismo que você vai ver lá na farmacologia. Bom, a Flávia agora ela vai retirar as amostras, tá? E vocês conseguem observar ali que, mesmo saindo a tinta da caneta, ó, que ela vai tirar, eu não tenho nenhuma área em alto relevo. Acho que vamos tentar tirar a Flávia mais com álcool. Deixa eu pegar um álcool aqui para você, para não misturar a cor da caneta com a pápula. Acho que tá bom, já dá para ver. Bom, pessoal, observando aqui, ó, você consegue ver os 10 furinhos ali que a Flávia fez com a agulha de puntura, ó. 2, 4, 6, 8 e 10, tá? Lembrando que o nosso número 10 era onde nós tínhamos ali a histamina, certo? E vocês conseguem observar aqui uma área de alto relevo, tá? Então, essa área de alto relevo, ela configura a pápula, certo? Não necessariamente ela fica vermelha, tem pessoas que ela fica uma pápula branca, vai depender muito de como a agulha perfurou, da quantidade de sangue que tem ali presente. Então, só se baseando nessa pápula, eu consigo constatar aqui que eu não tenho nenhuma resposta alérgica de atopia. O que é atopia? Quando a gente fala de dermatite atópica, tá? Quer dizer que você tem genes que promovem a atopia, que é a sensibilização. E você recebe ele de forma codominante. 50% vem do seu pai, 50% vem da mãe. Lembra que o nosso cromossomo ele tem os locus e os alelos. Né? Para você imaginar, o locus é como se fosse a janela da sua casa. Tá? E o alelo seria a luz que passa pela janela, quer dizer que é uma área que ele demarca dentro do cromossomo. Então, quanto mais alelos de atopia a gente tem, maior vai ser o número de substâncias que a gente vai desenvolver alergia, claro, e considerando o parto, considerando as questões do desenvolvimento da criança como um todo, né? Crianças que vivem em um ambiente que ela tem contato com animais, com sujeira, criança que brinca com animal, beija a boca do cachorro, faz uma loucura lá com terra. Então, isso é muito bom para consolidar o sistema imune. Agora, se você foi uma criança que foi criada num apartamento, você não é uma criança raiz, você é uma criança Nutella, eu sinto te informar que provavelmente você vai ter alguma alergia, que não é o meu caso, graças a Deus, e nem da Flávia, que a Flávia fez também, e nós não temos nenhuma sensibilização. Então é isso, gente, é uma aula mais informativa para vocês entenderem e para nós nos aproximarmos mais de vocês. Eu queria agradecer a Flávia, que ela veio participar aqui, né? Ela foi minha modelo e ela é modelo na vida real também, então ela veio me ajudar, queria agradecer ela, que executou bem a técnica. E em breve eu dou mais informações aqui para vocês sobre as aulas que a gente vai desenvolver. Gente, muito obrigado, viu?